Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Existem algumas histórias em quadrinhos que são imprescindíveis você ter na sua coleção. Imprescindíveis, né? Olha, até difícil. Exatamente. Um exemplo de histórias em quadrinhos que você tem que ter na sua coleção, por exemplo, de algum personagem que apareceu em um filme da Marvel e que você quer saber um pouco mais sobre ele, né? Você quer saber a trajetória, onde esse personagem apareceu pela primeira vez? Ou, por exemplo, um marco histórico, né? Você sabe qual foi a primeira história em quadrinhos em formato americano lançada aqui no Brasil pela editora Abril? Você que é fã do Gambit, sabe qual foi a primeira história em quadrinhos que o Gambit apareceu? Eu não sei. Se prepara aí, porque agora eu vou trazer para você 5 HQs importantes para sua coleção. Roda a vinheta aí. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake, esse é o canal que fala sobre heróis e muitas outras coisas mais. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like se você gostar do vídeo. Não esquece também de ativar o sininho para as notificações, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre HQs, as 5 HQs importantíssimas para você ter na sua coleção. Você é fã do Gambit? Sabe qual foi a revista que o Gambit apareceu aqui no Brasil, a primeira história em quadrinhos? Onde foi lançada? Olha só, na verdade, você precisa ter essas duas revistas aqui, ó. X-Men número 65 e X-Men número 66. X-Men número 65, olha só, essa aqui é a Tempestade, tá vendo aí? E tá aqui, ó, o subtítulo. E agora o mutante chamado Gambit. A Tempestade, ela tinha sido regredida à sua infância, ela tinha virado criança novamente, e o androide chamado Babá e o fabricante de órfãos, outro androide, os androides loucos aí, que transformavam adultos em crianças, haviam feito isso com a Tempestade. E aí, no desenrolar dessa história, muito bem desenhada, a capa é do Andy Kubert, o mesmo desenhista do que fez a origem do Wolverine, mas por dentro não é ele, mas a história tem um desenho bem legal. E o Gambit aparece aqui para ajudar a Tempestade, olha só. Um dos primeiros esboços do Gambit, hein? Legal, né, de você ver? Para você que é fã do Gambit, cara, tem que ter essa revista aqui, porque aqui, logo após, na número 66, o Gambit entra para os X-Men. Na verdade, essa daqui, ó, tem que ter a 65, né? E depois você tem que ter a 66. O Gambit entra para os X-Men nessa revista aqui, cara. Que também tem um marco muito interessante, que é a chegada do Cable. Olha a capa aí desenhada pelo Rob Liefeld, o criador do Deadpool, né? A capa criada pelo Rob Liefeld. Rob Liefeld tinha acabado de pegar esse trabalho para desenhar os Novos Mutantes. Tinha acabado também de criar o Deadpool e teve a oportunidade de inserir o Deadpool nas revistas aqui. Nova direção. Novos Mutantes sob nova direção. Formatinho, né? Já tá bem velhinho esse meu exemplar aqui. Aqui você vê o Gambit com a Tempestade. Aqui as últimas páginas da história, ó. O Gambit com a Tempestade, e aqui ele tá saindo, ó. Ela pergunta pra ele: me diz uma coisa, Gambit, você já ouviu falar de um bando de heróis mutantes chamado X-Men? E aí o Gambit ingressa nos X-Men nessa revista aqui, né? Mas a primeira aparição dele foi nessa aqui, tá bom? 65 e 66. Então você precisa ter essas duas histórias aqui na sua coleção, se você gosta do Gambit ou se você simplesmente gosta de ter raridades na sua coleção. Vamos então para a nossa terceira revista que você tem que ter na sua coleção. É Homem-Aranha número 124, cara. Também é formatinho da Abril, 124. Por que essa revista é importante? Porque ela tem a estreia dos Novos Guerreiros. Novos Guerreiros, para quem não sabe, foram os responsáveis por aquela cagada toda que foi o estopim para a Guerra Civil, né? Quem leu Guerra Civil sabe do que eu tô falando. Então, os Novos Guerreiros aqui, cara, eles eram estrelas, entendeu?
Mas por que você tem que ter essa revista? Só por causa dos Novos Guerreiros? Não, cara. Olha a capa aqui, desenhada pelo Erik Larsen. Mas eu vou te falar uma coisa. Tá aqui o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, número 124. Mas o Aranha, cara, ele não aparece nessa história. Eles colocaram um Aranha aqui pra vender mesmo. O Homem-Aranha aqui pra vender. O Homem-Aranha tá em outra história. A última história dessa revista é a história dos Novos Guerreiros. Muitos personagens vão aparecer daqui pra frente nos filmes da Marvel, correto? E um deles é esse cara aqui, ó. Por isso que eu tô te indicando essa revista. Nova. O Nova, ele aparece nessa revista ingressando na equipe dos Novos Guerreiros. Se você quer conhecer um pouco melhor o Nova, saber um pouco da personalidade dele, nada melhor do que ter essa revista aqui. No finalzinho da revista, eles estão juntando o grupo, os Novos Guerreiros, ó. Estão juntando o grupo. Tem a Namorita aqui, ó, prima do Namor, o nosso Aquaman da Marvel. A Namorita, Speedball, a Flama. E tá aqui o Nova, ó, personagem que vai aparecer nos próximos filmes da Marvel. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, essa revista é muito boa. Eles foram criados aí, ó, pelo Fabian Nicieza, tá vendo? Fabian Nicieza é um argumentista muito famoso da época, e ele fala um pouco por que ele decidiu criar esses Novos Guerreiros. Que os Novos Guerreiros aí, ó. Essa revista é muito importante, então, para isso, para que você possa conhecer um pouco mais o Nova, né? E conhecer a origem dos Novos Guerreiros. É uma história bem interessante também, desenhada pelo desenhista Mark Bagley, né? O cara que fez aí a número 1 do Homem-Aranha Ultimate. Mark Bagley desenha bem pra caramba, então o desenho já salva a revista aí. A história também muito interessante, é a origem de um grupo de super-heróis, que logo lá na frente eles fazem aquela porcaria lá, o estopim para a Guerra Civil. Foi a nossa terceira revista importante que você deve ter na sua coleção. Mais uma revista importante que você deve ter na sua coleção. Para você que não conhece o Mandarim está nesta revista aqui, ó. X-Men número 60. Olha só. X-Men número 60. Você tá vendo aqui o Mandarim e o Wolverine, né? Atos de Vingança. Foi uma série que saiu da editora Abril, que os vilões se juntaram, cada vilão ia pegar um herói diferente. Essa série Atos de Vingança foi muito interessante por isso. Então, o Mandarim ficou incumbido de pegar o Wolverine, de atacar o Wolverine, de matar o cara. O que ele fez? Nessa revista você conhece muito bem a personalidade do Mandarim, porque ele consegue fazer uma lavagem cerebral na cabeça da Psylocke. Nessa revista você tem a Psylocke, o Wolverine e a Jubileu, 3 X-Men nessa história. E aí, cara, tem um desenho muito legal do Jim Lee. Jim Lee tava aqui praticamente começando nos X-Men, né? E, cara, tem umas cenas muito legais do Wolverine rasgando todo mundo, inclusive rasgando a Psylocke. Cenas muito legais de luta. E aqui você consegue conhecer um pouco da personalidade do Mandarim, como eu já falei, cara. Olha só o Mandarim aqui, ó, ok? Ele aqui com a Jubileu aqui ajoelhada. Então, Mandarim vai aparecer no filme do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Para você que quer conhecer um pouco mais, essa revista ela é muito importante para você ter na sua coleção. Claro, aqui também tem histórias dos Novos Mutantes e do X-Factor, ok? Vamos então para nossa quinta revista importante que você deve ter na sua coleção, mas antes, não se esquece, deixa seu like se você está gostando aí do nosso vídeo, não se esquece de se inscrever e, claro, ativar o sininho para as notificações para que você possa receber o nosso próximo vídeo aí assim que sair, tá bom? Vamos para nossa quinta revista. Você sabe qual a primeira revista que saiu no Brasil em formato americano? A pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Os Fabulosos X-Men número 1, Equipe Azul. Olha só a capa dessa revista, toda no estilo metalizado, desenhada pelo Roger Cruz, o brasileiro Roger Cruz. E aí a editora Abril decidiu, poxa, cara, a partir de agora vamos lançar revistas em formato americano e vamos começar com X-Men. Naquela época, X-Men era uma das revistas mais vendidas do Brasil, cara. A editora Abril faturava muito com X-Men. Tava no auge, né? E aí eles pegaram essa revista aqui, a equipe do Xavier estava sendo dividida, 2 equipes. Eram muitos mutantes na época aí. Então, o
Ciclope e o Xavier decidiram separar a equipe, dividir a equipe em equipe azul e equipe dourada. Xavier falou: nós temos muitos mutantes, nós temos que dividir a equipe. Tem mutante demais. O que nós vamos fazer? E aí o Ciclope foi lá e disse: vamos dividir a equipe. E essa história aqui é sobre a equipe azul. Então a Abril lançou a primeira revista em formato americano no Brasil, né? Os editores falam sobre isso aqui logo na primeira página. A equipe dourada era formada por Bishop, Arcanjo, Homem de Gelo, Colossus, Tempestade e Jean Grey. A equipe azul era composta por Wolverine, Fera, Ciclope, Gambit, Vampira e Jubileu. Cara, essa revista é uma revista histórica que, se você for colecionador mesmo e quer ter a primeira revista em formato americano, né, de quadrinhos, editada, lançada pela Abril Jovem, essa revista aqui é a revista. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para as notificações. Não deixe de comentar, tá bom? Comenta aí se você tem algumas dessas revistas. Não deixe também de deixar a sua opinião sobre essas histórias, tá bom? Sobre o vídeo também. E não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Até o próximo vídeo.